Durante muitos anos, acreditei que uma das maiores vitórias da minha vida tinha sido criar minha filha com dignidade, mesmo depois da perda precoce da minha esposa. Quando ela faleceu, eu ainda estava ativo na Polícia Civil, linha de frente, plantão, investigação, sangue nas calçadas e café frio nas madrugadas. Mas mesmo com tudo isso, nunca deixei de comparecer nas reuniões da escola, nos almoços de domingo, nos aniversários com bexiga murcha e bolo de padaria. Fiz o melhor que pude. Talvez tenha errado em proteger demais. Talvez tenha amado em silêncio, achando que minha presença bastava. Mas hoje, olhando para trás, eu não sei mais se fui pai ou só um cofre ambulante esperando a próxima retirada. Tudo começou com uma ligação que chegou num domingo à tarde, quando o sol ainda batia no portão da frente e os passarinhos brigavam pelo espaço na goiabeira. Eu estava sentado na varanda com um copo de café requentado e o rádio ligado num programa de sertanejo antigo. O telefone tocou com aquele som de notificação moderna que eu ainda não me acostumei. Era minha filha, Clara. Fazia umas 2 semanas que ela não me ligava, mas como sempre fui daqueles que não cobra ligação nem presença, só sorri ao ver o nome dela na tela. Atendi com um "Oi, minha filha", e do outro lado veio a voz dela, animada, doce, quase infantil. "Pai, a gente estava conversando aqui e queríamos te convidar para passar uns dias com a gente aqui no Rio. Você está sempre tão sozinho aí em São José. O senhor merece um descanso." Na hora, confesso que fiquei emocionado. Fazia muito tempo que ela não me convidava para nada. Desde que se mudou para o Rio com o marido, o tal do Murilo, que nunca me desceu muito, mas eu sempre engoli seco para não causar briga. As visitas ficaram raras, frias, pontuais demais. Quando vinham aqui era sempre rápido. Quando eu ia até lá, era por conta própria e avisando com antecedência, como se fosse um hóspede. Por isso, aquele convite inesperado me pegou de surpresa. Clara ainda completou: "Murilo tá com uns dias de folga. A gente pode te levar para conhecer uns lugares, comer camarão na beira da praia, relembrar os velhos tempos." Eu hesitei. Respondi que precisava ver uns exames marcados para o fim do mês. Ela insistiu: "Pai, não adia. Vem essa semana. A gente cuida de você por aqui." O jeito como ela falou "cuida" me fez sentir pequeno. Não sei explicar. Como se eu fosse agora o frágil da história, o fardo que precisa de atenção. Mas mesmo com esse incômodo engolido, aceitei. Disse que ia arrumar minhas coisas, que avisaria meu vizinho para regar as plantas e que pegaria o ônibus na quarta-feira cedo. Ela comemorou do outro lado da linha como uma criança que ganha o brinquedo preferido. "Ai, pai, que bom! Vai ser ótimo." Desliguei com um nó na garganta que não entendi direito. Talvez fosse saudade, talvez fosse medo de estar me iludindo. Entrei no meu quarto, abri o guarda-roupa e olhei para as minhas camisas engomadas. Separei umas 3, dobrei com calma. Levei também a pasta com meus documentos, o remédio da pressão, a carteira com o RG velho que ainda trazia a foto da minha época de inspetor. Fiquei olhando para aquela foto por alguns minutos. O rosto firme, os olhos que não desviavam, o bigode escuro. E pensei, onde foi que tudo começou a se apagar? Na terça à noite recebi uma mensagem do Murilo. Simples, direta. "O senhor chega que horas? Posso te buscar na rodoviária se avisar com tempo." Respondi que chegaria às 10 horas da manhã. Ele só disse, "Beleza." Nenhum emoji, nenhuma saudação. Só beleza, típico dele. Um sujeito que sempre me olhou com aquele ar de quem acha que já sabe tudo da vida. Que nunca me chamou de senhor nem de pai. Só de seu Francisco. E às vezes nem isso. Na quarta-feira, às 4h30, eu já estava de pé. Tomei banho, passei perfume, ajeitei a gola da camisa social e desci com a mala. Peguei o ônibus das 6h10. Quase 7 horas de viagem até a rodoviária Novo Rio. Fiquei olhando a estrada passar, tentando me convencer de que aquele convite era real, sincero, sem segunda intenção. Mas algo me incomodava. Um silêncio prolongado, uma ausência de empolgação verdadeira. Clara, quando era pequena, não conseguia esconder nada.
Sempre foi transparente como vidro limpo. Mas nos últimos anos, a voz dela ganhou um verniz. Ficou lisa e escorregadia. Como quem lê um roteiro. Cheguei no Rio às 10h04. A rodoviária estava cheia, como sempre. Gente para todo lado. Taxistas se empurrando. Cheiro de cachorro-quente e maresia falsa. Mandei mensagem. Cheguei, estou na saída 2. Esperei. 5 minutos, 10, nada. Liguei, caixa postal. Liguei de novo. A mesma coisa. Comecei a andar de um lado para o outro com a mala puxando o ombro e a raiva latejando. Depois de 30 minutos em pé, pedi um táxi e fui direto para o endereço deles, que eu tinha anotado num caderninho, daqueles que ninguém usa mais, mas que para mim ainda é seguro. O prédio era bonito, portaria envidraçada, rua silenciosa. Mas ali já senti uma estranheza que gelou minha nuca. O porteiro não estava. A porta de vidro estava destravada. Apertei o número do apartamento. Chamada sem resposta. Subi mesmo assim. 5º andar. Bati na porta 503. Nada. Bati de novo. Chamei. Clara? Murilo? Silêncio. Encostei o ouvido. Nenhum som. Nenhuma TV ligada. Nenhum passo. Voltei pro hall. Desci. Sentei no murinho do lado de fora com a mala ao lado e o coração apertado. Foi quando um homem, com boné desbotado e olhar inquieto, atravessou a rua quase tropeçando nos próprios pés. Ele vinha rápido, como quem não tinha tempo. "O senhor é o pai da moça do 503?" se me perguntou ofegante. Eu me levantei devagar. Respondi, "Sou. Por quê?" Ele me segurou pelo braço. "Corra antes que seja tarde. Eles são terríveis. O senhor não faz ideia." Aquilo me travou. Senti as pernas ficarem geladas. O suor escorreu mesmo com o vento da manhã. Travei o olhar no dele e perguntei com a voz seca, "O que eles fizeram?" Ele olhou para os lados, como quem tem medo de câmeras ou escutas. Se aproximou do meu ouvido e disse algo que mudou tudo. Mas isso é uma verdade que eu só consegui aceitar muito depois. E é sobre isso que vou continuar contando. Eu ainda estava com a mão no braço do homem quando ele se afastou, olhando para trás como quem teme ser seguido. Ficou parado a alguns metros, respirando fundo, as mãos tremendo como se tivesse acabado de ver um acidente. "Não posso falar aqui", murmurou, quase sem abrir os lábios, e sumiu pela esquina, deixando apenas o cheiro de fumaça de escapamento. Fiquei sozinho no meio-fio, com minha mala azul desbotada encostada no joelho, o coração batendo descompassado. O sol do rio começava a esquentar o cimento da calçada, mas eu sentia frio por dentro, um frio que não vinha do vento do mar, e sim da sensação de que algo estava profundamente errado. Respirei fundo, tentando me recompor. Olhei para o prédio mais uma vez. Era um edifício de fachada clara, varandas pequenas com plantas secas em vasos plásticos, cortinas puxadas como pálpebras cerradas. Um prédio que por fora parecia normal, mas ali dentro um silêncio de hospital abandonado me aguardava. Peguei o celular e liguei para Clara. O toque prolongado soava como um aviso. Não adianta insistir. Caiu direto na caixa postal. Tentei de novo, a mesma coisa. Fui ao contato do Murilo e apertei chamar. Chamou uma vez, 2, 3 e depois o barulho seco de ligação encerrada. Fiquei olhando para a tela, a luz refletindo no suor da minha testa, sem saber se insistia ou não. Entrei de volta no prédio. A porta estava destrancada, nenhum porteiro à vista, apenas um cheiro de produto de limpeza misturado com maresia. O elevador demorou uma eternidade para chegar, chiando, como se viesse dos anos 70. Subi ao 5º andar com a sensação de que cada metro de cabo me puxava para dentro de um poço. Quando a porta abriu, o corredor estava vazio, só um tapete gasto no meio, algumas portas trancadas e um ventilador de teto antigo rodando preguiçoso acima da escada de emergência. Caminhei até a porta 503. Bati de novo. "Clara? Murilo? Sou eu?" Cheguei? Nada. Encostei o ouvido na madeira, tentando captar qualquer ruído. Um passo, um talher, um cachorro. Nada. Passei a mão na maçaneta. Estava destrancada. O clique seco ecoou pelo corredor. Empurrei devagar.
o coração martelando no peito. O apartamento tinha um cheiro estranho, um misto de mofo antigo com perfume barato. A sala estava semi-escura, cortinas fechadas, mas uma fresta de luz atravessava iluminando o sofá vazio. As almofadas estavam desalinhadas, como se alguém tivesse saído às pressas. No aparador, um porta-retrato com a foto de Clara sorrindo no dia do casamento, mas o vidro trincado no canto me chamou a atenção. Sobre a mesa de jantar, apenas um copo com restos de café frio. Clara? Chamei outra vez, agora mais alto. O som se espalhou pelo apartamento sem encontrar resposta. O silêncio que voltou era denso, quase sólido, daqueles que abafam até o barulho do seu próprio sangue. Deixei a mala no chão e caminhei devagar pelo corredor. À direita, o quarto de hóspedes estava arrumado demais. Lençóis esticados como em um hotel. À esquerda, a porta do quarto do casal entreaberta. Empurrei devagar. A cama estava sem lençol, apenas o colchão exposto, marcas retangulares de onde antes ficavam travesseiros. Um guarda-roupa aberto, cabides vazios balançando como esqueletos. Voltei para a sala, tentando organizar os pensamentos. Eles sabiam que eu viria hoje. Clara me convidou. Murilo confirmou. Por que não estavam ali? Porque a casa parecia um cenário desmontado. Peguei o celular outra vez e digitei uma mensagem curta. Estou no apartamento. Onde vocês estão? O ícone azul nunca apareceu. As 3 bolinhas de digitação nunca vieram. Fiquei olhando para a tela apagada, com a sensação de que aquele aparelho era um tijolo inútil nas minhas mãos. Caminhei até a varanda. O calor úmido do rio subia das ruas como um bafo. Lá embaixo, o movimento dos carros era lento. Um vendedor de mate passava empurrando o carrinho. O mesmo homem que tinha me avisado estava na esquina, fumando um cigarro curto e olhando para cima como quem acompanha um acontecimento inevitável. Nossos olhos se cruzaram. Ele fez um gesto sutil com a cabeça, apontando para o prédio ao lado, e depois desapareceu de novo. Voltei para dentro, fechei a porta e sentei no sofá. Senti um gosto metálico na boca, misto de raiva e medo. Comecei a lembrar de coisas que antes não pareciam importantes. Clara pedindo cópia de documentos meus para resolver umas burocracias no banco. Murilo me perguntando sobre minha aposentadoria, porque estava preocupado com seu futuro. Mensagens curtas, sempre práticas, nunca carinhosas. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça começassem a girar no ar, prontas para se encaixar de um jeito que eu não queria ver. Levantei e fui até a cozinha. Nas prateleiras, nada além de algumas latas de feijão, um pacote de arroz aberto, 2 xícaras manchadas de café. A geladeira quase vazia, uma garrafa de água e um pote de margarina. Não era a cozinha de um casal que esperava visita. Era a cozinha de quem desmontou a vida e deixou para trás apenas o eco. Abri o armário debaixo da pia. Entre produtos de limpeza encontrei um envelope pardo, sem nome. Dentro, 3 contas de luz vencidas, todas em meu nome. Eu nunca tinha visto aquilo. Como uma fatura de um apartamento no qual eu nunca morei poderia estar registrada no meu CPF? Guardei o envelope no bolso. Minhas mãos tremiam. Fui até o quarto de Clara outra vez. Sobre a cômoda, um caderno de capa preta. Abri na primeira página. Rabiscos soltos. Números de contas bancárias, datas, nomes. No canto, escrito a lápis, pai, tudo pronto. Fechei o caderno com força. Respirei fundo. Não sabia se aquilo era um recado, um pedido de ajuda ou um prenúncio de traição. Voltei para a sala e encostei as costas no sofá. O coração estava acelerado, como nos meus tempos de operação policial, quando algo não batia no relatório. Mas agora eu não era mais o inspetor com colete e arma na cintura. Era só um velho de 67 anos, sozinho num apartamento vazio, com perguntas que ardiam mais do que qualquer bala. A lembrança da fala do vizinho martelava. Corra antes que seja tarde. Eles são terríveis. Terríveis como? Golpistas? Assassinos? Manipuladores? E o que significava aquele caderno com meu nome? De repente o celular vibrou. Uma mensagem nova. Número desconhecido. Senhor Francisco, precisamos conversar. É sobre sua filha. O estômago revirou.
Toquei para abrir, mas a mensagem sumiu como se tivesse sido apagada remotamente. Fiquei com a tela preta nas mãos. O barulho da rua se tornou distante. O relógio na parede marcava 11h45. Eu já estava ali há quase 1h30 e tudo o que tinha encontrado eram rastros de uma vida desmontada, dívidas no meu nome e um caderno cheio de números. A essa altura, o cheiro do mofo me incomodava. Fui até a janela, abri as cortinas de uma vez. A luz do meio-dia inundou a sala, revelando partículas de poeira dançando no ar. Era como iluminar uma cena de crime. Cada detalhe parecia um indício. O quadro torto na parede, a marca recente de móveis arrastados no chão, a ausência de fotografias atuais, só imagens antigas, felizes, agora manchadas. Olhei para fora outra vez. O homem do boné estava de volta, parado do outro lado da rua. Quando percebeu que eu o via, ergueu a mão num gesto rápido, como quem chama, e apontou para a portaria do prédio ao lado. Era um convite silencioso. Peguei minha mala, coloquei o envelope no bolso interno da jaqueta e desci. No elevador, meu reflexo no espelho era o de um homem que envelheceu 10 anos em uma manhã. Ao chegar na rua, o calor me envolveu como um manto. O homem me esperava inquieto, olhando para os lados. "Aqui não, seu Francisco", disse baixo. "Vamos para minha casa." E atravessou a rua sem olhar para trás. Eu o segui, cada passo pesado como chumbo, carregando não só minha mala, mas o peso de pressentir que minha filha não era mais a menina que eu criei, ou, pior, que ela talvez tivesse cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Atravessamos a rua e entramos num prédio antigo, sem portaria, escadas estreitas com cheiro de peixe seco. Ele subiu 2 lances e abriu a porta de um apartamento pequeno cheio de móveis velhos. Fechou a porta com uma tranca de corrente e me fez sinal para sentar. Seus olhos tinham a mesma mistura de medo e urgência que eu já tinha visto em testemunhas antes de uma delação. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto e disse: "O senhor não conhece o que eles são capazes de fazer." Eu vi. Eu vivi. Eu ainda não sabia, mas ali começaria a revelação que mudaria tudo e que explicaria por que aquele apartamento estava vazio, por que meu nome aparecia em contas que eu nunca fiz, e por que minha filha, a quem eu dei tudo, tinha me chamado para o Rio naquela manhã. Era o início de uma verdade que eu jamais imaginaria enfrentar. O apartamento onde entrei parecia suspenso no tempo, como uma cápsula que nunca acompanhou o resto da cidade. As paredes eram de um verde desbotado, os móveis de fórmica encardida, e um ventilador de teto girava lentamente, como se não tivesse mais força nem para espantar o calor do Rio de Janeiro. O homem que me recebera se chamava Celso. Ele morava no prédio ao lado do da minha filha e, ao que parecia, conhecia a história mais do que qualquer um. Quando fechou a porta com 2 trancas e passou a corrente, percebi que não era apenas precaução. Era medo. E não era só dele. Era um medo que se espalhava pelas janelas do prédio, pelo silêncio da vizinhança, pelo jeito como ninguém parecia querer falar nada abertamente. Celso me ofereceu um copo d'água. Recusei. Não pelo homem, mas porque o estômago parecia ter virado concreto. Sentei-me numa cadeira de palha rangente. Ele puxou uma outra igual, olhou para a porta, como quem conferia se ninguém escutava, e começou. "Seu Francisco." Eu demorei para tomar coragem, mas quando vi o senhor ali, com a mala, esperando naquela calçada, igualzinho como fizeram com o outro, eu sabia que tinha que avisar. Respirei fundo. "Outro?" perguntei, e ele assentiu com um olhar sombrio. Antes de sua filha e o marido se mudarem, esse apartamento que eles estão agora pertencia a um senhor chamado Humberto, um aposentado do exército. Viúvo, morava sozinho. Um dia apareceu com o neto e uma moça que dizia ser esposa do rapaz. Foram se instalar com ele. No começo, tudo certo. Almoço de domingo, barulho de panela, visitas no final de tarde. Depois, tudo mudou. Ele parou por um segundo. O velho Humberto começou a sumir. Primeiro, parou de aparecer na padaria. Depois, ninguém mais viu ele varrer a varanda de manhã.
Aí um dia, a neta saiu gritando pelo corredor que ele tinha ido morar com outro filho. Nunca mais voltou. Fechei os olhos por um instante. A sensação de que tudo aquilo era familiar me golpeava de dentro para fora. E o que isso tem a ver com minha filha, Celso? Perguntei, tentando manter a voz firme. A moça que apareceu aqui com o rapaz era sua filha, seu Francisco. Eles estavam usando outro sobrenome, mas era ela. Tenho certeza. Mesmo rosto, mesmo jeito de falar. E não fui só eu que vi. A dona Neuza do 203 também percebeu. Só que ninguém quis se meter. Humberto era recluso, mas gentil. De repente sumiu. A documentação do apartamento mudou de nome semanas depois. Pro nome da sua filha. Minha mão segurava o encosto da cadeira com tanta força que senti os dedos formigarem. Você tem certeza do que está dizendo? Repeti. Ele não hesitou. Levantou-se, foi até uma estante cheia de papéis antigos, pastas e pilhas de contas e puxou uma pequena caixa. De dentro tirou um caderno espiral, com anotações feitas à mão. Datas, nomes, números de apartamento. Anoto tudo o que acontece aqui. Mania de velho. Mas foi essa mania que me fez perceber o padrão. Desde que Clara e Murilo chegaram, todo idoso que entra na vida deles desaparece. Aquilo me atingiu como uma rajada. Eu queria duvidar, chamar de loucura, dizer que ele estava exagerando. Mas as lembranças começaram a escorrer como vazamento de telhado em dia de chuva. Os pedidos insistentes de Clara por documentos meus. Os questionamentos do Murilo sobre minha pensão. As visitas cada vez mais espaçadas. O tom calculado das mensagens. O convite para ir descansar com eles no Rio. Tudo isso se reconfigurava dentro da minha cabeça com outro peso. O tipo de peso que não deixa você dormir. Eles moraram aqui com esse tal de Humberto por quase 8 meses, continuou Celso. Depois ele sumiu. Disseram que foi morar no interior com um sobrinho, mas o porteiro da época me disse que nunca viu ninguém ajudar o velho a sair. Ninguém viu ele arrumar mala. Ninguém viu mudança. Só sumiu. Ele abaixou a voz. E sabe qual é o pior? Quando o senhor chegou hoje, o comportamento foi o mesmo. O porteiro novo não está mais no turno. Foi transferido de última hora ontem. As câmeras da portaria foram desligadas essa manhã e não há ninguém no apartamento. Como se tudo tivesse sido preparado para que o senhor chegasse sozinho. E ficasse lá, sozinho. Um silêncio longo se seguiu. Eu não conseguia falar. Os dedos das mãos estavam frios. O suor escorria pelas costas, mas eu não me movia. Se o senhor tivesse entrado ali e ficasse esperando, talvez eles aparecessem. Não hoje, talvez amanhã, ou daqui 3 dias. Mas só depois que mexessem em tudo o que precisam mexer. No seu nome, nos seus documentos, nas suas contas. E quando notassem que ninguém sentiu sua falta, só então, o resto seria resolvido. Minha mente girava. Os documentos no meu nome, as contas de luz, o cartão de crédito que eu nunca pedi, o caderno com meu nome na gaveta do quarto, o celular dela desligado. Murilo, que nunca mandou nenhum, chegou bem? O padrão estava claro demais agora. Mas por que eu? Por que ela faria isso comigo, sendo eu o pai que carregou nos braços, que nunca deixou faltar nada? Será que tudo foi mentira desde o começo? Ou será que em algum momento da vida dela, algo a quebrou e a transformou em outra coisa? Celso me observava com um olhar de compaixão triste. O senhor pode não acreditar, mas quem vive muito aprende a reconhecer o olhar de quem se aproxima só por interesse. E sua filha? Ela olhava o senhor como quem olha um número, não um pai. Levantei com dificuldade. A cadeira quase caiu. Fui até a janela da sala dele e olhei para o prédio ao lado. A varanda do 503 continuava igual. Cortinas fechadas. Nenhuma movimentação. E pela primeira vez na vida, eu senti medo de quem meu próprio sangue tinha se tornado. Você tem alguma prova disso? Perguntei, ainda tentando manter um fio de racionalidade. Ele assentiu. Pegou uma pasta e me entregou. As contas do Humberto, a escritura antiga, os nomes falsos que ela usou quando chegou aqui, e a cópia da escritura nova, no nome da sua filha, registrada 1 mês depois do sumiço dele. Olhei os papéis. Reconheci a caligrafia dela. Era clara, não havia dúvida. A ficha caiu com um peso que me arrancou o ar.
Ela estava me usando. Me convidou para o Rio não para me ver, não para matar a saudade, mas para repetir a fórmula que já tinha dado certo antes. Me atrair, me deixar vulnerável, desmontar minha vida enquanto eu estivesse distraído, esperando um abraço que nunca viria. E tudo ao meu redor colaborava com isso. A falta de porteiro, o apartamento vazio, a papelada em meu nome. Eu estava prestes a ser o novo Humberto. Só que, ao contrário dele, eu tive a sorte, ou o milagre, de ter alguém que olhou, viu e se importou. Celso levantou, foi até a porta e destrancou as trancas. O senhor precisa sair daqui, agora, antes que eles voltem. Mas eu não podia ir embora sem deixar rastros. Algo em mim, talvez o velho inspetor que ainda sobrevive lá dentro, sabia que era hora de contra-atacar, de documentar, de fazer a coisa certa, não só por mim, mas pelos outros que talvez já tivessem passado pelo mesmo. Peguei o celular, fotografei tudo o que estava na pasta, anotei os nomes, os números, os endereços. Depois coloquei a pasta de volta nas mãos de Celso. Guarda isso. Mas se eu não entrar em contato até amanhã, leva direto para a delegacia. Ele me olhou sério e disse apenas, boa sorte. E eu saí dali com o corpo pesado, mas os passos firmes. Sabia que não podia voltar para o apartamento da Clara. Pelo menos não como um pai ingênuo. Precisava voltar como alguém que estava disposto a enfrentar a verdade e finalmente entender do que minha filha era capaz. Eu saí do apartamento do Celso como quem caminha sobre uma ponte estreita que começa a se desintegrar atrás dos próprios passos. Cada metro adiante era também um metro a menos de volta. Eu sabia, no fundo da alma, que o que ele tinha me revelado não era um delírio. O olhar dele não era o de um velho fofoqueiro ou conspirador. Era o olhar de quem já viu algo acontecer de verdade e se arrependeu por não ter agido a tempo. E agora, ele estava tentando me impedir de ser o próximo nome riscado de uma lista que talvez existisse há mais tempo do que eu imaginava. Do outro lado da rua, o prédio onde minha filha morava, ou fingia morar, parecia ainda mais silencioso, como um corpo sem pulso. Havia algo mórbido naquelas janelas fechadas, no portão destrancado, nos corredores desertos. A ausência de ruído naquele prédio não era paz. Era uma neblina de premeditação. Um cenário pronto para que eu me perdesse dentro dele. Mas eu não ia me perder. Voltei ao apartamento de Celso. Ele ainda estava na janela, me esperando como quem acompanha um réu prestes a entrar no tribunal. Quando me viu subir as escadas de volta, abriu a porta antes que eu batesse. Não trocamos palavras. Apenas sentei novamente na cadeira de palha e ele começou a falar com a calma dos que sabem que o tempo, às vezes, é um inimigo sutil. Seu Francisco, o senhor me perguntou se já tinham feito isso antes. A resposta é sim. E eu vou contar como foi, porque se o senhor vai agir, precisa entender com o que está lidando. Celso abriu uma outra caixa, esta de madeira escura. De dentro, tirou um maço de folhas grampeadas, datadas, com anotações de seu punho. Nomes, datas e o que pareciam resumos de acontecimentos importantes. Era como um diário investigativo informal. Eu não disse nada, apenas continuei escutando. O primeiro caso que me despertou desconfiança foi o da Dona Irene. Ela morava no 501. Era viúva, recebia uma pensão gorda do falecido marido militar. Tinha 2 filhos, mas nenhum morava com ela. Um dia, o mais novo apareceu com uma mulher. Uma moça bonita, educada, bem falante. Disse que era a noiva e que estavam passando por dificuldades. A Dona Irene, coitada, abriu a porta como toda mãe generosa. Deixou os 2 morarem com ela temporariamente. Em 3 meses, ela não pisava mais no salão de beleza. Em 5, não saía mais de casa. Em 7, sumiu. Disseram que tinha ido morar em um sítio da família, mas os vizinhos notaram que o rapaz que se dizia filho dela passou a dirigir o carro da Dona Irene. E a moça? A moça começou a aparecer sozinha na administração do prédio, dizendo que a sogra tinha deixado procuração para ela. Pouco tempo depois, venderam o apartamento. E quando um novo morador tentou localizar a família antiga para pegar documentos pendentes,
O telefone não existia mais. E o CPF da dona Irene tinha sido cancelado por óbito, sem velório, sem registro público, sem luto. Celso me olhou fundo nos olhos. A moça, seu Francisco, era a Clara. Só que na época ela usava o nome de Juliana. A cadeira sob meu corpo rangeu de novo, mas dessa vez não por causa da madeira velha. Era meu próprio corpo tentando se manter firme diante da avalanche. Eu me recostei lentamente e fechei os olhos, como se quisesse impedir as imagens de entrarem. Mas elas já estavam ali. Clara de cabelos soltos, rindo quando criança. Clara na formatura. Clara me abraçando no enterro da mãe. E agora, Clara sendo descrita como uma figura fria, manipuladora, estratégica, uma predadora. Celso continuou. Eu nunca consegui provar nada naquela época. A polícia achou que era só especulação. Não havia corpo. Não havia crime formal. A mulher tinha ido embora e a documentação estava perfeita. Mas eu sabia que tinha algo errado. Foi por isso que comecei a anotar tudo. Nomes, datas, rostos. E quando eles voltaram agora, sob outro nome, alugando o apartamento 503, eu reconheci ela de longe. O jeito de andar, a forma como sorri. A educação artificial. Eu não falei nada no começo. Mas quando soube que ela tinha um pai, aposentado, viúvo, vindo de São José para passar uns dias, eu soube que era o mesmo roteiro. Me levantei, caminhei até a janela do apartamento de Celso e encarei o prédio de Clara. Era como observar um campo minado. Cada janela, uma armadilha. Cada cortina fechada, um segredo. O sol batia forte sobre o concreto, mas dentro de mim tudo era penumbra. E o senhor tem certeza que isso foi repetido em outros lugares? Perguntei com a voz rouca. Tenho, e não sou o único. Um antigo síndico que conheci, de outro bairro, também reconheceu a foto da sua filha. Disse que ela morou por um tempo em outro condomínio com um homem mais velho, viúvo também, e que sumiu sem deixar vestígio. Era o mesmo padrão. O senhor não percebe? É um ciclo. Eles se aproximam, cativam, ganham confiança. Pegam assinatura aqui, uma cópia de documento ali, uma senha do banco acolá. E quando a vítima confia completamente, ela desaparece, sem vestígio. Mas os rastros financeiros continuam. Sentei novamente. O coração já não batia, ele trovejava. Na minha cabeça, as lembranças se organizavam de forma cruelmente lógica. Os empréstimos que ela pediu para eu assinar porque era mais fácil, a procuração só para te ajudar com os papéis do INSS, o dia que ela me fez assinar um documento para agilizar a transferência da casa da mamãe, que, depois descobri, nunca foi registrada no nome da minha falecida esposa. E o pior de tudo, o dia em que ela me disse com voz baixa, «Pai, você confia em mim, né?» Eu respondi que sim. E ali, naquele momento, talvez tenha assinado minha sentença. Mas não dessa vez. Celso, você disse que a dona Irene desapareceu, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista. Ele negou com a cabeça. A mulher foi apagada da história. As câmeras do prédio estavam quebradas na semana do sumiço. Os vizinhos disseram que ela estava doente. Nenhum boletim de ocorrência foi feito. Quando a irmã dela veio de outra cidade para procurá-la, já era tarde demais. O apartamento estava vendido. E a Clara, ou melhor, Juliana, já tinha ido embora. Fiquei ali por mais algumas horas. Peguei emprestado de Celso uma caneta, um caderno e comecei a anotar tudo. Nome por nome, evento por evento. Abri meu aplicativo do banco, conferi transferências recentes, procurei movimentações estranhas. E encontrei uma conta nova no meu nome aberta há menos de 2 meses. Depósitos feitos no valor exato do que recebo de aposentadoria. Saques presenciais feitos no Rio de Janeiro. Eu nunca estive aqui naquele período. Ela já estava me desmontando por dentro, e eu nem tinha notado. Celso me olhou com firmeza. O senhor não pode mais voltar para aquele apartamento. Eles vão voltar, e quando voltarem, não será para um almoço em família. Vai ser para concluir o que começaram. Assenti com a cabeça. O sangue já pulsava com outra frequência. Não era mais só medo, era indignação. Era a revolta do pai traído. Do homem que deu tudo, que foi o chão de uma filha
e agora era tratado como recurso descartável. Eu sabia o que precisava fazer. Celso, você me disse que nunca teve prova suficiente, mas agora eu tenho. Tirei do bolso a cópia das faturas que encontrei no apartamento, as imagens da escritura alterada, o caderno de anotações, as mensagens arquivadas, a movimentação bancária. Vou até a delegacia, mas antes preciso garantir que tudo isso não vá desaparecer. Celso assentiu. Tenho um amigo que trabalha no cartório de imóveis da região. Posso te ajudar com cópias autenticadas. Vai precisar disso se quiser formalizar alguma denúncia. E assim fizemos. Naquela mesma noite, sentado na mesa de fórmica da cozinha de Celso, com uma pasta repleta de provas à minha frente, eu entendi que minha filha não apenas me convidou para o Rio de Janeiro, ela me convocou para o próprio abate. Só não imaginava que, dessa vez, o velho que ela achava ser frágil ainda sabia como montar uma armadilha. Mas isso era apenas o começo. Eu não dormi naquela noite. Mesmo com a porta trancada por dentro, 3 trancas, corrente, um pedaço de madeira escorada sob a maçaneta, nada me dava a falsa sensação de segurança que eu fingia ter. Porque quando você descobre que o perigo vem da própria casa, da própria filha, da própria carne, não existe tranca no mundo que feche por dentro o que já se abriu por dentro. Celso me cedeu um colchão no chão da sala, perto da janela, e cobertas de lã guardadas desde os tempos em que o rio ainda tinha inverno. Eu deitei, mas os olhos não fecharam. Passei a madrugada revirando tudo na memória. Cada assinatura, cada visita, cada recado sutil que eu ignorei. Tentei buscar nas lembranças algum vestígio de culpa, alguma pista de que ela, Clara, teria sido forçada, induzida, manipulada por alguém. Mas tudo me levava ao mesmo ponto. Ela era a autora, a mente. A mesma menina que pegava no meu braço para atravessar a rua, agora usava meu nome para atravessar as linhas da legalidade. No início da manhã, saímos cedo. Celso me levou a um cartório da região central, onde o conhecido dele, o senhor Ariovaldo, um tabelião de fala calma e olhar desconfiado, nos recebeu com discrição. O lugar tinha aquele cheiro de papel velho e madeira encerada, o tipo de aroma que só se encontra em prédios públicos que carregam a poeira de décadas. Entreguei a ele os papéis, os comprovantes, os documentos escaneados e os registros das contas. Ele analisou com atenção. E quando chegou na escritura do apartamento da Clara, o tal 503, seu rosto perdeu a cor por um instante. Ele olhou para mim, depois para Celso, depois de volta para mim. O senhor disse que não sabia de nada disso? Neguei com a cabeça, silencioso. Seu nome aparece aqui como fiador, mas também consta como coproprietário em uma cláusula adicional registrada 6 semanas depois da compra. Isso normalmente só é feito quando alguém paga parte significativa do valor, mas quer manter o imóvel no nome de outra pessoa por conveniência familiar. Aquilo caiu como uma sentença. Assinei algo. Com certeza assinei. Talvez no dia em que ela trouxe um envelope dizendo que precisava da minha assinatura para um documento do consórcio do Murilo. Lembro que assinei rápido, comendo pão na chapa e tomando café, enquanto ela sorria. Sorria muito. Um sorriso largo demais. Ariovaldo continuou. Isso significa que, legalmente, o senhor pode contestar a titularidade se houver indício de má-fé ou fraude documental. Mas será um processo longo. O mais alarmante aqui é que consta em cartório que o senhor é o responsável financeiro por parte da aquisição. E, mais ainda, que cedeu todos os direitos de posse à sua filha por decisão afetiva. Celso me encarou. Eu estava paralisado. Era mais do que uma traição financeira. Era uma encenação jurídica de afeto. Clara não apenas me roubou com frieza. Ela escreveu no papel que eu havia feito aquilo por amor. Que eu abri mão de tudo, porque confiava nela. Tem como provar que isso não foi uma escolha sua? Ariovaldo perguntou enquanto folheava a escritura. Sim, porque não me lembro de ter assinado isso. E mais, nunca recebi nada em retorno. Nunca me disseram que estava no meu nome. Nunca me deram cópia. Nunca me mostraram nenhuma etapa do processo.
E agora descobri tudo da pior maneira. Sozinho, num apartamento vazio, com vizinhos me alertando para fugir antes que eu sumisse como os outros. O tabelião respirou fundo, depois se levantou. Vou autenticar tudo. Não posso fazer denúncia formal, mas posso garantir que o senhor sairá daqui com provas para apresentar ao Ministério Público, caso queira abrir um inquérito. Passei as horas seguintes assinando cópias, entregando senhas, confirmando identidades. Celso permaneceu o tempo todo ao meu lado. Um velho que não devia nada a mim, mas que mesmo assim estava ali. Não pela amizade, mas talvez pela memória de outros que não tiveram a mesma chance. Depois do cartório, fomos a uma lan house, daquelas poucas que ainda existem escondidas em esquinas do centro da cidade. Lá imprimi todos os extratos bancários da minha conta, os registros do INSS e, principalmente, os comprovantes das movimentações que vinham sendo feitas há meses em meu nome. Transferências para uma tal de Clara Regina Vilela Santiago, nome completo da minha filha, e, curiosamente, também para Luciana de Fátima Ribeiro. Luciana? Perguntei em voz alta. Celso, que lia sobre meu ombro, estalou os dedos. Luciana era o nome que ela usou quando morou com o velho Humberto. Tudo começava a se encaixar. Identidades diferentes, mesmos padrões. Clara, Juliana, Luciana. Cada nome uma camada de fumaça para confundir qualquer tentativa de rastrear. Só que ela cometeu um erro, usar meu nome. O nome de um homem que um dia foi investigador, que mesmo hoje, com a coluna curvada e os joelhos estalando, ainda sabia farejar mentira. E mentira com cheiro de sangue, eu sentia de longe. No final do dia, já com uma pasta cheia de documentos nas mãos, voltamos ao apartamento do Celso. Lá, sentei-me diante do ventilador antigo, abri o envelope com a escritura e li cada cláusula, cada linha, como se eu fosse o juiz do meu próprio caso. Na penúltima página, uma rúbrica minha. Reconheci, era minha. Mas a assinatura final estava tremida, desalinhada, como se tivessem tentado reproduzir. Era falsa. Aquela eu nunca tinha feito. Era como olhar para o espelho e ver outro rosto. A falsificação era tosca, mas num cartório sem contestação, tudo passa. Chamei Ariovaldo no dia seguinte e ele confirmou. A assinatura final foi entregue por cópia autenticada, não presencial. Isso é comum. Mas nesse caso, pode ser contestado se o senhor provar que não autorizou tal documento. Já tínhamos tudo o que precisávamos para montar um caso. E mesmo que não conseguisse reaver o apartamento, mesmo que não conseguisse anular os registros, eu ainda poderia impedir que fizessem o mesmo com outro idoso, outro pai, outro Humberto. No fim da tarde, sentei sozinho no sofá da sala de Celso. A TV ligada no jornal local mostrava uma reportagem sobre golpes com aposentados. O âncora falava em tom de lamento, mas sem nenhum peso real. As imagens passavam. Casos sem rosto, sem nome. Eu olhava aquilo e pensava, agora tem um rosto. O meu. E não vou deixar que seja só mais um. Peguei meu celular, ainda com a tela trincada e a bateria baixa, e abri a pasta de voz. Uma nova mensagem. Era da Clara. Pai, a gente teve um imprevisto e precisou sair. Voltamos hoje à noite. Você está no apartamento? Me responde, por favor. Parei. Reproduzi de novo. Aquela voz doce, quase infantil. A mesma de quando me ligou convidando para vir ao Rio. Mas agora eu ouvia diferente. Era a voz de quem encenava. De quem já sabia que eu estaria lá sozinho. De quem apostava no meu silêncio. Apaguei a mensagem. Em vez de responder, liguei para um amigo antigo do tempo da polícia. Marcelo, delegado aposentado, mas com contatos ainda ativos. Marcelo, preciso de uma reunião. Tenho uma denúncia com provas. E não posso errar um único passo. Ele não fez perguntas. Apenas disse, me encontre amanhã às 9h e traga tudo. Fechei os olhos. Suspirei. Pela primeira vez, eu não sentia só dor. Sentia direção. Naquela noite, olhei para a pasta de documentos. Toquei as páginas. Cada uma delas uma prova de que minha filha me via como recurso, como alvo, como vulnerável. Mas ali ela errou, porque o velho não estava mais distraído.
O velho agora estava acordado, e tudo ia mudar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol vencer a névoa que cobria os morros do rio, eu já estava com a pasta de documentos no colo, sentado na estação de metrô mais próxima, esperando o horário da reunião com Marcelo. O banco de concreto frio, o cheiro metálico do trilho molhado, o som arrastado do trem que vinha. Tudo aquilo parecia um retrato do meu estado interno. Era como se eu estivesse esperando há anos por aquele momento. Não por vingança, mas por clareza, por verdade. E, acima de tudo, por dignidade. Marcelo me recebeu em uma salinha nos fundos de uma delegacia que parecia esquecida pelo tempo. A pintura descascada, os arquivos amarelados e a máquina de café enferrujada não condiziam com o peso das histórias que já haviam passado por ali. Mas o olhar de Marcelo ainda carregava aquela nitidez de quem já ouviu de tudo e sabe quando é verdade. Entreguei a ele a pasta com os documentos que eu e Celso havíamos reunido. Ele leu em silêncio, e à medida que virava as páginas, seu semblante mudava. Quando terminou, fechou tudo com cuidado, como quem lida com algo frágil, e disse apenas: "Isso aqui é maior do que parece." Ele me explicou que falsificações como a da escritura, transferências bancárias via procuração indevida e uso indevido da identidade de idosos vinham crescendo. Que havia uma rede, informal, mas eficiente, onde familiares, em especial filhos e noras, se aproveitavam da confiança natural que os mais velhos ainda depositam nos laços de sangue. Eles contam com o fato de que vocês, pais, não denunciam os filhos. Isso é a maior proteção deles. O silêncio. Mas eu já tinha rompido esse silêncio e estava pronto para ir até o fim. Marcelo fez uma cópia autenticada de tudo. Prometeu iniciar um dossiê com os dados que tínhamos e me orientou a fazer um boletim de ocorrência, algo simples, apenas como registro inicial. Fiz ali mesmo com a ajuda de um escrivão atencioso que, ao saber da história, apenas murmurou: "Mais um." Na saída da delegacia, com o estômago vazio e a cabeça pulsando, decidi parar em uma agência do banco que ainda usava há anos. Precisava saber se algo mais havia sido feito no meu nome. E foi ali, sentado na frente de uma gerente chamada Joana, que a nova bomba caiu no meu colo. Ela digitou meus dados, analisou a conta. Depois fez uma pausa longa demais para ser apenas burocrática. "Seu Francisco, o senhor está ciente de que possui 2 cartões de crédito vinculados a esta conta?" Eu franzi a testa. "2? Sim, um emitido em setembro do ano passado e outro, uma segunda via solicitada em abril deste ano. Ambas as faturas estão em dia, mas com usos muito diferentes. Um deles é usado esporadicamente, com compras de supermercado e farmácia. Acredito que seja o que o senhor usa. O outro tem histórico de compras em lojas de grife, passagens aéreas, restaurantes caros." Meu coração acelerou. "Posso ver os extratos?" Ela imprimiu. As folhas começaram a sair da impressora como confissões. Cada linha, um detalhe que eu desconhecia. Jantar no Copacabana Palace, uma estadia de 2 dias em um hotel de luxo em Angra, compras em uma loja de joias em Ipanema e, o que mais me assustou, 3 passagens aéreas emitidas em meu nome, no da Clara e no do Murilo para Lisboa, 3 meses antes. Eles viajaram para Portugal com uma passagem comprada no meu cartão? Sim, perguntei, já sentindo a boca seca. Ela confirmou com um aceno constrangido. O mundo girava devagar. Eu não entendia como aquilo era possível. Como não fui notificado? Como passaram despercebidos valores tão altos? Joana explicou que a fatura era paga em débito automático e que os valores estavam sendo cobertos por uma transferência mensal oriunda de outra conta, uma conta minha, que estava sendo alimentada por depósitos automáticos do meu benefício previdenciário. Ou seja, não apenas haviam duplicado meu cartão, haviam estruturado tudo para que eu não percebesse. As compras, os débitos, os pagamentos eram um roubo limpo, sem armas, sem sangue, só com papel, números e assinatura falsificada. Pedi as gravações da solicitação da segunda via.
Joana explicou que o processo havia sido feito por telefone, com verificação biométrica por voz, algo novo no sistema deles. E aí surgiu a pior parte. A gravação confirmava a voz da Clara. Ela havia feito a biometria antes, durante outra ligação qualquer, se passando por mim. E com isso validaram tudo. Ela sabia o que estava fazendo. E fazia com frieza, com técnica, como quem treina isso. Como quem já fez antes. Saí do banco com uma cópia de tudo. Meu corpo tremia, mas não de raiva, de decepção. Não pela perda do dinheiro, mas pela morte do vínculo. Porque naquele momento eu soube, sem sombra de dúvida, que minha filha não me via mais como pai. Me via como acesso, como recurso, como cartão de crédito vivo. E isso não há retorno. Voltei ao apartamento do Celso calado. Entrei, sentei na cadeira da cozinha e deixei os papéis sobre a mesa. Ele me observou sem perguntar, como quem respeita o luto de um homem ainda vivo. Descobriu mais coisa? Ele perguntou depois de um tempo. Descobri que minha filha viajou para o exterior usando meu nome, com meu dinheiro, e sem me dizer nem tchau. Celso não disse nada. Apenas estendeu uma garrafa de cachaça envelhecida. Recusei. Minha cabeça precisava estar limpa, porque agora, mais do que nunca, eu sabia o que fazer. No dia seguinte, fui até o banco novamente. Cancelei todos os cartões, bloqueei as contas, mudei senhas, refiz a biometria e pedi que toda movimentação futura passasse a exigir minha presença física e assinatura reconhecida. Depois, fui a um cartório redigir uma carta pública de bloqueio de procurações futuras. Não haveria mais brechas. No fim do dia, recebi uma mensagem. Era do Murilo. Seu Francisco, podemos conversar? Houve um mal-entendido. Clara quer explicar tudo. Podemos ir aí? Não respondi. Só peguei o celular. Entrei no aplicativo do banco. Transferi o que restava da minha conta para um novo banco digital, que abri com outro número, outro e-mail, tudo seguro. Depois apaguei a mensagem. A resposta que eles tanto esperavam viria de outro jeito. Porque o velho que eles pensaram que poderiam enganar para sempre, agora tinha descoberto todas as chaves da porta que eles achavam que tinham trancado por fora. E mal sabiam que, enquanto eles tramavam mais um golpe, eu estava preparando algo que não se paga nem com 1000 viagens a Lisboa. A única dívida que eles não saberiam como quitar. Justiça. A noite caiu sobre o rio com um vento mais frio do que de costume. Era como se o céu soubesse que alguma coisa estava prestes a mudar, não apenas nos ares daquela cidade, mas dentro de mim. Naquela altura, eu já não era mais o homem que chegou com a sacola de presente nas mãos, sorrindo com expectativa de rever a filha. Eu era um pai traído, um idoso manipulado, mas acima de tudo era um homem que havia despertado, e não havia mais espaço para hesitação, nem para piedade. Naquela noite, sentei-me diante do notebook velho que o Celso me emprestara. A tela azulada iluminava meu rosto cansado enquanto eu digitava lentamente uma mensagem. Não para pedir explicações, mas para avisar. Clara e Murilo tinham roubado tempo, confiança, herança, dignidade. Mas ainda não tinham roubado a minha palavra. E era com ela que eu começaria a reconstruir o que eles pensaram que haviam destruído. Enviei a mensagem para o e-mail de Clara, com cópia para o de Murilo, sem introdução afetuosa, sem apelidos, sem vírgulas de carinho. Clara, a partir de hoje todas as senhas foram trocadas. As contas estão sob proteção jurídica. O banco já possui registro de uso indevido do meu nome e cartão. A delegacia já tem documentos que ligam sua voz ao pedido de segunda via. Tenho provas, cópias e testemunhas. Não procure mais contato. A partir de agora, quem fala por mim é a lei. Francisco. Enviei e fechei o notebook. O som do clique foi mais simbólico do que qualquer tapa na cara. Eu não precisava mais gritar. Minha ausência gritaria por mim. E se um dia me perguntassem por que optei pelo silêncio, eu responderia com uma pergunta. Por que eles gritaram tanto enquanto me enganavam em silêncio? Na manhã seguinte, tomei um café amargo demais para o estômago, mas necessário para manter os olhos abertos. Fui até o cartório mais próximo e assinei oficialmente a nomeação de um advogado que me foi indicado por Marcelo.
Um rapaz jovem, mas perspicaz, com olhos que não piscavam diante de absurdos legais. Expliquei tudo. Entreguei cópias, áudios, extratos, fotos. Ele ouviu em silêncio, digitando enquanto eu falava, como quem montava um quebra-cabeça jurídico já sabendo onde cada peça deveria estar. Ao final, ele disse apenas: "Vamos começar com a notificação extrajudicial. Depois vem o bloqueio cautelar dos bens. E, por fim, a denúncia criminal por estelionato. Mas já adianto, emocionalmente, esse processo é violento." "O senhor está pronto?" Eu não hesitei. Eu vivi uma vida inteira com a cabeça erguida. Não vou abaixar agora. O primeiro passo foi a notificação. Clara e Murilo receberam 2 dias depois um documento formal assinado por mim e por meu advogado, informando que estavam sendo processados por uso indevido de identidade, fraude financeira e que qualquer tentativa de contato direto comigo seria considerada tentativa de intimidação, passível de penalização. Foi só então que o inferno deles começou. Recebi uma enxurrada de mensagens de números desconhecidos. "Pai, por favor, foi um mal-entendido. Murilo só queria te ajudar com as finanças. Vamos conversar, não precisa disso tudo. Não destrói nossa família." Não respondi nenhuma. Silenciei todos os números, mas guardei cada mensagem. Printadas, datadas, organizadas. Porque a maior lição que aprendi naquela maratona de traições foi que quem mente costuma mentir mais ainda quando começa a ver a verdade ganhar forma. Celso, por sua vez, não escondia o orgulho. "Você está fazendo o que muito velho engole a seco, Chicão. Está enfrentando o próprio sangue com dignidade. Isso é raro." Mas ele também sabia, como eu, que por mais necessário que fosse, aquilo também doía. Porque a justiça, mesmo quando justa, não é anestesia. Cada avanço no processo era como abrir uma ferida antiga para lavar com álcool. Ver o nome da própria filha em documentos de denúncia, testemunhar o rosto dela em gravações que seriam entregues ao juiz, ouvir de um perito que a assinatura no documento de venda da minha casa havia sido imitada com técnica e treinamento. Tudo aquilo me arrancava pedaços, mas era a única forma de impedir que ela arrancasse o que restava da minha vida. 2 dias depois da notificação, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma carta manuscrita. Era de Clara. A letra tremia, mas ainda assim era reconhecível. Ela dizia que não sabia que Murilo estava fazendo tudo aquilo, que foi induzida, manipulada, que só queria melhorar nossa vida e que os excessos aconteceram porque ela confiava demais nele. Tentava desviar a culpa, apelar para o meu coração de pai. Dizia que sentia saudade, que ainda lembrava dos bolos de aniversário que eu fazia quando ela era pequena, que me amava, mas não havia pedido de desculpa, nem reconhecimento direto. Apenas nostalgia camuflada de arrependimento. E ali estava o centro da questão. Eles não estavam arrependidos do que fizeram. Estavam assustados com o que eu estava fazendo agora. O medo deles não era de terem errado. Era de eu ter parado de ser o homem que eles sabiam manipular. Eu queimei a carta em silêncio, no quintal de Celso. Ele olhava de longe, respeitoso. E quando a última chama apagou, senti uma leveza estranha. Não era vingança, era algo mais quieto. Um tipo de luto encerrado. Porque naquele momento eu sabia que minha filha tinha morrido para mim. Ou pelo menos, a filha que eu acreditava ter criado. E no lugar dela, havia agora uma mulher que eu enfrentaria como enfrentei tantos outros na vida, com serenidade, estratégia e respeito por mim mesmo. Nos dias seguintes, minha rotina mudou. Passei a caminhar mais, a conversar com pessoas que eu evitava antes. Voltei a ler, e pela primeira vez em anos, me olhei no espelho e vi um homem que não pedia mais permissão para existir. Nem para falar, nem para se proteger. O advogado disse que o processo seria longo, que os dois tentariam recorrer, alegar insanidade, dependência financeira, até vínculo emocional. Mas eu estava pronto para tudo, porque o primeiro golpe tinha me feito sangrar, mas o segundo não me pegaria de surpresa. E o terceiro, eles nunca teriam a chance de tentar. Naquela semana, comprei uma nova cadeira de balanço. Mais simples, mais firme. Coloquei na varanda do pequeno apartamento que aluguei no interior, longe do rio.
longe deles. E pela primeira vez em muito tempo, balancei sem pressa, sem medo, sem culpa. Porque agora era o mundo que teria que se ajustar a mim, e não o contrário. A campainha tocou num fim de tarde em que o céu já ameaçava chuva. Era um daqueles dias em que o silêncio do interior se confundia com o barulho interno da mente. Eu estava sentado na minha nova cadeira de balanço no alpendre, lendo uma edição antiga de um jornal que o Celso trazia toda semana. Ainda me acostumava com o som dos pássaros, com o cheiro do mato, com o gosto da liberdade solitária e com a ausência da voz da Clara. Meu telefone já não apitava, meus olhos já não ardiam e minha alma... Bom, essa ainda estava em processo de cicatrização. Mas naquele instante, quando ouvi a campainha tocar, ouvi algo que não reconheci. Não era o entregador de pães, nem o vizinho que me oferecia mudas de jabuticaba. Era um silêncio ansioso do outro lado da porta. Um silêncio com respiração contida. Levantei-me devagar, peguei a bengala por instinto, não por necessidade, e abri a porta com firmeza. Ali estavam eles, Clara e Murilo, ambos com os rostos pálidos, cansados, e um brilho nos olhos que não era emoção, era desespero. Ela foi a primeira a falar, como sempre. Pai, a gente precisava te ver. Por favor, escuta a gente. O tom era doce, mas o corpo tremia. Murilo, por outro lado, mal levantava os olhos. Estava com a camisa amarrotada, a barba mal feita e uma pasta de documentos nas mãos, como se fosse o próprio mensageiro do Apocalipse tentando negociar tempo. Não disse uma palavra. Apenas abri mais a porta e fiz um gesto para que entrassem. Se esperavam um velho desmoronado, um pai disposto a chorar e abraçar, não era isso que encontrariam. Eu os levei até a sala, onde uma mesa simples separava meu sofá de duas cadeiras. Eles se sentaram como alunos diante do diretor. Falem! Clara respirou fundo e começou. Pai, a gente errou. Eu não sabia que o Murilo tinha pedido cartão extra no seu nome. Juro. Ele disse que era só uma ajuda, que você tinha autorizado. Eu só descobri depois que tudo já estava feito. E quando vi, já tinha tanta coisa no nosso nome, mas no seu... Eu entrei em pânico. Eu não respondi. Apenas observei. Ela continuou. Eu fui fraca, covarde e burra. Deveria ter te protegido, te avisado. Mas eu estava com vergonha e medo. A gente gastou mais do que podia. Fizemos bobagens. E depois, quando você desapareceu, quando começamos a receber as notificações, eu entrei em desespero. Murilo então tomou a palavra com a voz embargada. Seu Francisco, eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu estava pressionado, as contas, o emprego ameaçado. Eu achei que podia resolver rápido. Nunca quis te prejudicar. Juro por Deus, a ideia era pagar tudo antes do senhor perceber. Mas aí vocês me abandonaram num apartamento vazio e instruíram os vizinhos a fingirem que eu estava com Alzheimer. Eu cortei frio. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu só queria que o senhor descansasse, não passasse por estresse. A gente pensou que assim seria mais fácil para todo mundo. Respondeu Clara num tom que misturava culpa e absurdo. Para todo mundo? Ou só para vocês dois? Eles não responderam. Murilo baixou a cabeça. Clara começou a chorar. Mas eu não ofereci lenço, nem ombro. O tempo de consolo havia expirado. E agora? Por que estão aqui? Perguntei. Porque a justiça bloqueou nossas contas. Nosso carro foi apreendido. Estamos sendo intimados. O processo é pesado. E o advogado disse que talvez a gente vá responder criminalmente. Eu posso perder meu registro de enfermeira, pai. Eu posso perder tudo. Vocês já perderam. Só não aceitaram ainda. Ela chorava mais alto agora. Murilo apertava os olhos como se procurasse alguma força interna que não existia mais. Pai, me perdoa. A gente está perdido. Eu só queria conversar com o senhor. Olhar nos seus olhos. Dizer que me arrependo. Que se pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu me levantei da cadeira devagar. Caminhei até a janela. Olhei para o céu nublado. Depois me virei e, com a calma de quem já sangrou tudo que tinha para sangrar, respondi. Clara, eu te perdoo.
mas eu nunca mais vou confiar em você. Perdão não significa convivência. Perdão não é esquecer. Perdão é só a decisão de não carregar o ódio que vocês me deram. Mas isso não apaga o que vocês fizeram. E a justiça vai seguir. Porque se eu parar agora, nada do que sofri vai servir de exemplo. Nem para vocês, nem para mim. Ela levou as mãos ao rosto. Murilo, em silêncio, apenas deixou a pasta sobre a mesa. São documentos que comprovam que eu pedi os cartões, assinaturas. Eu vou assumir tudo. Só, não destrua a vida dela, senhor. Ela não merece. Não fui eu que destruí. Foram vocês. Eles ficaram mais um tempo ali, sem saber se saíam, se choravam, se ajoelhavam. Eu permaneci de pé, firme. Não por orgulho, mas porque precisava me manter inteiro diante do colapso alheio. Quando se levantaram, Clara tentou se aproximar. Toquei seu ombro brevemente, como se dissesse, já foi. Acompanhei os dois até a porta. E antes que saíssem, completei. Se vocês achavam que me veriam caído, erraram. O velho voltou. E não sou mais o mesmo. Fechei a porta devagar. O som do trinco foi definitivo. Não por raiva, mas porque há momentos em que o que precisa ser dito já foi. Sentei-me novamente na cadeira de balanço. O céu finalmente chorava lá fora. E ali, no silêncio do interior, compreendi algo profundo. Às vezes, a maior vingança é continuar vivendo em paz. Eles voltaram, mas foram embora diferentes. E eu permaneci, forte, em pé e livre. Era uma manhã abafada de novembro, com o céu carregado e o ar denso, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Eu não dormira bem na noite anterior, e talvez fosse por isso que minha camisa social estivesse mais amarrotada do que eu gostaria. Mas ali, parado na porta do Fórum Regional do Rio de Janeiro, não havia espaço para vaidade. Havia apenas a verdade prestes a ser exposta, nua e crua, diante da lei. A audiência final do processo que abri contra Clara e Murilo seria naquele dia. Era o ponto de não retorno. O momento em que tudo aquilo que começou com um convite aparentemente inocente para uma visita se transformaria, oficialmente, em capítulo encerrado. Ou sentença definitiva. Entrei sozinho. Recusei a companhia do Celso, da assistente social do abrigo onde morei, de qualquer apoio emocional. Aquela guerra tinha que terminar do jeito que começou. Entre eu, minha filha, o marido dela e a verdade. O corredor estava vazio. Havia um cheiro de café velho e papel acumulado. Um cheiro familiar para quem já viveu muita coisa e aprendeu a farejar ambientes onde a alma das pessoas costuma se dobrar. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Clara já estava sentada com o advogado, o mesmo que antes aparecia só para pedir acordos absurdos e tentar encurtar o processo. Murilo, surpreendentemente, não estava ao lado dela. Cheguei a pensar que havia desistido, mas logo soube que ele prestaria depoimento por vídeo, já que agora respondia a outra ação paralela por falsificação de documentos. Aquilo já não me surpreendia. Havia se tornado um enredo tão desgastado que até a podridão parecia previsível. O juiz entrou, ajeitou os óculos e olhou diretamente para mim por alguns segundos antes de começar. O advogado de Clara apresentou mais uma vez a petição para conversão do processo criminal em penal alternativo. Em resumo, queriam reduzir tudo a trabalho comunitário e multa simbólica. Eu permaneci calado, apenas observando. Não era mais sobre punição, era sobre registro, sobre deixar algo escrito, sobre não permitir que aquilo desaparecesse como tantos crimes emocionais e morais desaparecem quando não deixam hematoma visível. O juiz leu em voz alta os autos com paciência. Relembrou cada transação feita no meu nome, cada transferência, cada empréstimo, cada ligação não retornada, cada mensagem ignorada. Releu a transcrição da conversa com o vizinho, do dia em que fui abandonado, do dia em que bati em tantas portas e ninguém abriu. Era estranho ouvir tudo aquilo com linguagem jurídica. As palavras negligência emocional e abuso de confiança contra idoso tinham um peso concreto quando ditas por alguém de toga. Foi quando ele olhou diretamente para Clara. Senhora Clara,
A senhora tem algo a dizer antes que eu leia a sentença? Ela ficou em silêncio por um instante, como se aquele fosse o momento exato em que a máscara precisasse cair. E caiu. Ela começou a falar, com a voz trêmula. Disse que não era má filha, que só estava cansada, sobrecarregada, que Murilo sempre teve ideias ruins, mas que ela tentou equilibrar. Disse que errou sim, mas que nunca imaginou que eu levaria o caso tão longe. Ele era meu pai. Eu achei que ele fosse entender. Eu apenas encarei a madeira da mesa. Não havia mais lágrimas, nem raiva, nem desejo de ouvir desculpas. Porque o que mais me feriu, no fim das contas, foi essa frase. Achei que ele fosse entender. Como se eu fosse um velho maleável, moldável, descartável, compreensivo, até quando me largassem como um móvel velho na sala de um apartamento vazio. O juiz então respirou fundo, tirou os óculos, olhou para o papel que segurava e disse: Francisco Soares, cidadão de 68 anos, aposentado, foi vítima não apenas de estelionato, mas de abandono afetivo intencional, manipulação psicológica e abuso financeiro. Com base nas provas apresentadas, este tribunal considera que houve dolo direto e consciente por parte da filha e do genro. Considera-se que o silêncio da vítima foi prolongado por constrangimento, dependência emocional e vergonha, o que caracteriza a dupla vulnerabilidade. E por isso, esta sentença não é apenas jurídica. Ela é simbólica. A sala ficou muda. Clara Soares e Murilo Nogueira responderão solidariamente pelas dívidas contraídas em nome do Sr. Francisco. O juiz defere o bloqueio de bens móveis e imóveis, pensões futuras e contas bancárias até a quitação total da restituição. Além disso, a senhora Clara será inscrita no Cadastro Nacional de Inadimplentes por decisão judicial e estará impedida de assumir cargos em instituições públicas ou privadas que envolvam gestão de recursos de terceiros. Por fim, será obrigada a realizar 1 ano de serviço comunitário em instituições de apoio à terceira idade, onde deverá cuidar de idosos abandonados, supervisionada. As últimas palavras dele caíram como pedra sobre água parada. Clara desabou. Chorava sem conseguir falar. Seu advogado a olhava como quem não podia mais salvá-la. Eu, em silêncio, absorvia aquela cena como quem contempla um quadro já pintado, porque ali não havia mais surpresa, apenas constatação. O juiz então olhou novamente para mim. Senhor Francisco, o senhor quer dizer algo? Me levantei, encarei minha filha e disse apenas: agora você entende o que significa ser esquecido por quem deveria cuidar de você. Que essa lição não se apague, nem para você, nem para ninguém. Saí da sala sem olhar para trás. Na rua, o sol finalmente começava a furar as nuvens. Respirei fundo. Não sentia alívio nem triunfo. Sentia paz. E talvez fosse isso o que eu mais precisava. A certeza de que mesmo quando o mundo tenta apagar nossa dignidade, ainda é possível recuperá-la com coragem e justiça. A casa não era grande, nem tinha piscina, varanda gourmet ou aquele mármore gelado que os ricos gostam de exibir. Mas tinha o que eu nunca tive em 50 anos de luta. Silêncio. Um silêncio bom, limpo, que não vinha de ausência, mas de paz. O corretor tinha me levado até ali semanas antes, e assim que pisei na porta de madeira clara, senti como se aquele lugar tivesse me esperado todos esses anos. Não havia móveis, só um cheiro leve de tinta fresca e uma brisa que batia pela janela da sala. Era uma casa com alma de recomeço, daquelas que não carregam ruídos de mágoas antigas. Eu comprei no mesmo dia. Não foi uma compra impulsiva, era o fechamento de um ciclo. A restituição que Clara e Murilo foram obrigados a pagar e o dinheiro que eu consegui resgatar com a ajuda do banco após provar a falsificação de assinaturas me permitiu algo que eu jamais esperava naquela idade: liberdade com endereço novo. E naquele novo CEP, eu não era mais o velho que mora com a filha. Eu era apenas Francisco, vizinho novo, morador da Casa Azul da esquina. O nome Francisco Soares foi o primeiro a ser colado, com calma e firmeza, na caixa de correio novinha que instalei com minhas próprias mãos.
Era como assinar uma página em branco. Os dias passaram devagar, do jeito que eu sempre quis. Plantei algumas mudas no quintal, comprei uma mesa simples de madeira para a cozinha, pendurei uma rede na varanda dos fundos. Nenhum luxo, só paz. Alguns vizinhos começaram a acenar quando me viam varrendo a calçada. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos chamado Walter, me ofereceu um café e virou meu parceiro de dominó às tardes. Não contei minha história para ninguém, não por vergonha, mas porque finalmente não precisava mais ser o homem que foi traído. Eu podia, enfim, ser apenas eu. Mas o que ninguém sabia é que naquela casa silenciosa havia uma gaveta trancada. Dentro dela, guardado entre papéis velhos e cópias do processo, estava o convite que nunca enviei. Eu o escrevi à mão, em um impulso no primeiro mês na casa nova. Era para minha neta Isadora, a única da família que, mesmo em silêncio, nunca me olhou com desprezo. Mesmo que não tenha me defendido abertamente, foi a única que, quando bati na porta dela naquele dia no Rio, não me enxotou com frieza. Lembro do rosto dela hesitante, do olhar que queria ajudar, mas temia. Era uma menina criada entre a manipulação da mãe e o cinismo do padrasto. Eu a entendia. No bilhete eu dizia: querida Isa, talvez você não me reconheça mais. Talvez tenha vergonha do que aconteceu ou dúvidas sobre o que te contaram. Mas aqui estou eu, morando numa casa simples, com cheiro de novo e som de passarinho de manhã. A porta estará sempre aberta para você. Não precisa vir, mas se quiser, já tem uma xícara separada para seu chá preferido. Com carinho, vovô Chico. Escrevi. Dobrei. Coloquei no envelope. Mas nunca enviei, porque mesmo que tivesse vencido na justiça, havia aprendido que nem toda ferida cicatriza com papel timbrado. Algumas cicatrizações vêm da espera, da aceitação de que nem todos entenderão o que você viveu e que tudo bem, não é obrigação de ninguém nos salvar. Mas é dever nosso aprender a nos reconstruir. Num sábado à tarde, mais de um ano depois da sentença, eu estava sentado na rede lendo um livro velho quando ouvi a campainha. A primeira a tocar desde que me mudei. Estranhei. Levantei devagar, ajeitei os óculos e abri a porta com a calma de quem não espera nada. Era Isadora, sozinha, com um vestido simples, uma mochila no ombro e os olhos cheios de água. Ela não disse nada no começo. Só me abraçou. Um abraço longo, apertado, como se quisesse dizer tudo que as palavras não dariam conta. Depois de alguns minutos, sentou no sofá e falou: eu sempre soube. Mas só agora entendi. Eu não perguntei o que ela queria. Só coloquei água para ferver e tirei a xícara do armário. Aquela que eu tinha guardado sem esperança, mas com fé. Ela passou o fim de semana comigo. Contou que se afastou dos pais, que agora fazia psicologia, que queria entender por que as pessoas machucam quem mais amam. Disse que sentia vergonha por não ter feito nada antes. Eu disse que o silêncio dela me salvou mais do que qualquer grito. Porque, no fundo, saber que alguém ainda se importava já era o suficiente para eu ter continuado em pé. Antes de ir embora, Isadora viu o envelope na gaveta. Perguntou se podia abrir. Eu consenti. Ela leu e chorou de novo. Por que não me mandou? Porque eu achei que se você ainda tivesse um pedaço de mim dentro de você, um dia viria. E veio. Naquela noite, quando ela partiu de volta para o mundo dela, eu fiquei ali na varanda, olhando o céu sem barulho. E pensei em quantos homens como eu terminam a vida sem ter a chance de ouvir. Eu entendi. Pensei nos que foram esquecidos, empurrados, silenciados, nos que morreram com a dignidade corroída. E fiz um voto, que enquanto eu respirasse, ninguém me colocaria novamente no papel de coadjuvante da minha própria história. Porque quem já foi arrancado da própria casa, da própria história, da própria identidade, sabe o valor que tem colocar o próprio nome na caixa de correio e nunca mais precisar pedir permissão para existir.